E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso e eu estou voltando para mais uma aula e agora sim nós vamos iniciar o processo de formatação do Word. Aqui que eu vou te passar todas as dicas para que você possa configurar o seu trabalho acadêmico. Então essa já é uma justificativa de eu ter demorado tanto para começar a postar essa aula, porque quando eu faço as formatações para mim, ou enfim, para alguém que contrata o meu serviço, é muito mais fácil fazer do que explicar. Então vocês viram que a gente teve aí praticamente 30 aulas explicando, né, as regras da BNT e uma série de detalhes para que você possa ter a base de entendimento para poder configurar o teu trabalho sabendo o que você está fazendo. Se você não sabe do que eu estou falando e chegou agora aqui no canal, tem aulas anteriores a essa, então dá uma olhadinha, entra lá no canal e olha nos vídeos ou nas playlists, lá tem exatamente as aulas que falam sobre a formatação. Então são quase 30 aulas que eu te explico como você faz, como são as partes do trabalho acadêmico. Então lá tem tudo, tem o que você precisar para entender a ideia, o que é citação, resumo, índice, sumário, e aí as ABNTs que são responsáveis por cada uma dessas partes, as referências. Tudo isso a gente observou juntos, eu mostrando para vocês um modelo, que é o modelo que a gente pegou do site da USP, e também confrontando com as NBRs responsáveis, especificamente e principalmente a 14724, que é que dita o trabalho acadêmico. Então, para eu poder gravar esta aula aqui, que é a aula onde eu explico para você os macetes, as dicas de como configurar no Word o seu trabalho, eu criei um documento. Esse documento, esse PDF, eu estou disponibilizando aqui no link do vídeo, tá? Então, com esse documento você vai ter um roteiro de como é que você pode formatar aí o seu trabalho acadêmico, contanto que seja dentro das normas da BNT. É importante ressalvar que pode ser que a tua faculdade, a tua escola técnica fuja um pouco das normas da BNT. Então você tem que ver quais são as orientações. Porém, cabe lembrar você que, se você acompanhar a minha aula, você vai ver que você vai aprender como fazer o processo. Então, se lá a margem for 2, ou for 3, ou for 0, ou qualquer coisa do tipo, eu estou explicando aonde você vai para configurar essa margem. Então, você vai aprender a fazer a configuração. Você vai aprender onde fica cada lugar e cada coisa. Ok? Então, possivelmente isso aqui vai se transformar em mais de uma aula. Por quê? Porque é bem complexo, é uma série de detalhes que a gente tem que ver. Então eu preparei o roteiro e nós vamos seguir o roteiro e eu vou configurando com vocês conforme a necessidade vai vindo. E quando eu achar que for o momento devido, a gente interrompe a aula e deixa a conclusão ou as sequências para as próximas aulas, ok? Chega de falar, essa vez foi uma introdução longa, mas é necessário explicar. Então, o modelo, ou melhor, o documento que eu criei com base nas NBRs e toda a especificação está na descrição do vídeo. Então entra lá e acessa, ok? Então tá aqui, ó, ele vai estar com esse nome aqui, ó, Roteiro Celso para formatação de trabalho acadêmico. Então eu vou abrir, é isso aqui que eu fiz. Observem. Tá, eu criei esse documento, deixa eu dar um F11 aqui para ficar a tela cheia. Então eu criei esse documento aqui, onde eu de certa forma peguei detalhes e partes da norma da BNT, da 14724, mas fiz do meu jeito para que no decorrer dessa explicação a gente possa ir observando os detalhes. Por exemplo, aqui ó, a estrutura, o formato da folha, a fonte, o espaçamento, as notas de rodapé, indicativos de seção, como é que é. Estão vendo? Ilustração, observa aqui que eu demonstrei aqui como é que a gente faz uma ilustração, ok? Como é que fica a fonte, a nota explicativa, enfim, a legenda, não é? Tabela. Então aqui com esse documento você vai ter uma explicação verbal, uma explicação relativamente teórica, mas também vai ter exemplos visuais para que você possa entender do que se está falando. Então eu não vou, só estou mostrando aqui para ti o documento, tá?
E nós vamos juntos agora analisar. Observem aqui, ó, na folha de aprovação. Observa que fiz aqui uma série de observações e aqui eu coloquei uma imagem para que você tenha noção do que eu estou fazendo. Ah, está muito pequenininho? Beleza. Você pode ir lá olhar o modelo também do que eles disponibilizou nas outras aulas da USP e ter uma noção de um tamanho maior. Lembrando que ao terminar essa configuração do modelo, também será postado o modelo na última aula dessa sequência, ok? Então, olha só, aí, ó, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo em língua vernácula, resumo em língua estrangeira, lista de ilustrações, tá? Lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, tá? Então tá tudo aqui. Então vamos seguir agora e vamos observar o passo a passo, ok? Beleza? Isso aí, então, foi um documento de 16 páginas que eu criei para vocês, ok? Então, vou voltar para a primeira página e vamos iniciar. Então, olha só. Lembrando aqui que eu coloquei uma observação, estas regras podem sofrer alterações, não por mim, é claro, mas pela ABNT propriamente, né, que define as NBRs. Então, aqui eu poderia ter escrito NBR, por exemplo, que é o número da norma, né? Mas enfim, é da ABNT 14724. Então, observem que, dependendo do momento que você estiver pegando esse documento, pode ter havido alguma alteração. Geralmente as alterações não são bruscas e, para pessoas menos atentas, acaba passando despercebido uma atualização para outra. Mas é interessante você ter essa noção. Então, nosso trabalho, ó, estrutura opcionais marcados com asterisco, tá? Então o que está em negrito é obrigatório e o que está não negritado e com asterisco é opcional. Então não vou também citar cada um, você pode ler e observar. Então, formato da folha, observem aqui, o formato da folha é A4, as margens superior e esquerda 3 cm, direita e inferior 2 cm e o papel branco ou reciclado. Isso lá na hora de você imprimir. Mas então, deixa eu abrir aqui um documento do Word para nós. Vou começar do zero, para você entender aonde mexe em cada partezinha dessas configurações que a gente vai falar. Então vamos lá, documentinho em branco. Então a primeira coisa ali, margem, certo? Então onde é que a gente ajeita e arruma as margens? Aqui no layout da página. Eu estou usando o Office 2016. Olha só, margens. Margens personalizadas. Então observem aqui que no meu caso já está superior 3, inferior 2, esquerda 3 e direita 2. Está correto para mim. Você vai observar se no seu está ok desta mesma forma. Ok. Lembra que falou qual é a folha? Não é? Então vamos lá. Tamanho. Qual é a folha, né? Qual é o tipo de folha? Então A4. Observe que o A4 aqui está marcado. Provavelmente no seu também vai estar marcado, mas caso não esteja, você procura aqui o A4. Ok? Então A4 já está marcado. E a orientação, obviamente, é retrato. Não está citado lá, mas você já sabe disso também, né? Afinal de contas, não seria com a folha deitada. Vamos voltar aqui. Essa primeira parte está ok. Fonte. Em todo o trabalho ela vai ser preta tamanho 12. E aí, claro, tem partes específicas que ela vai ser preta tamanho 10. Então, uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é de conhecimento praticamente domínio público é: você pode escolher entre dois tipos de letra. A Arial e a Times New Roman. Então, tranquilo qual das duas você escolher. Eu às vezes uso a Times New Roman, às vezes eu uso a Arial. Nesse caso eu vou usar a Arial. Tá? E eu vou padronizar. Mas lembra então que, como eu disse, nós vamos criar estilos dentro do Word para que fique tudo melhor e da melhor forma. Certo? Então, antes de seguir, nós vamos olhar mais um detalhezinho aqui. Então, ó. A fonte em todo o trabalho ela é preta tamanho 12, certo? Então vamos criar um estilo com a fonte preta tamanho 12 e com a letra Arial. Então, se você observar aqui na página inicial, nós já temos o padrão normal aqui, certo? Então, eu vou clicar aqui e observe que existe a opção criar um estilo, certo?
Então, vou clicar aqui em criar um estilo. Estilo, texto. Você dá o nome que você quiser aqui. Eu estou criando um nome para esse estilo. Eu vou colocar TCC normal. TCC, que vamos supor que é um TCC que eu estou formatando, monografia, o que você quiser. Tá? TCC, TXT. Não vou botar TCC normal. Só vou colocar aqui para eu saber que aqui é a letra normal, o estilo normal. Certo? E já vou clicar aqui em modificar. Olha só o que acontece aqui. Então, ó, estilo baseado em normal, aqui já dá para deixar. Está baseado em normal. A letra, então, eu vou colocar aqui a Arial. O tamanho já está correto, 12. Certo? E já vamos definir aqui como justificado para o padrão. Você acha o que é mesmo justificado? Justificado é aquela formatação que coloca o texto bonitinho, tanto aqui à esquerda como à direita do teu trabalho. Certo? Vamos lá espiar nosso PDF aqui. Então, fonte preta, tamanho 12, em todo o trabalho, menos partes específicas. Tá? Então vamos lá, deixa isso aqui. Vamos trabalhar essa parte primeiro. Aqui nós já poderíamos formatar a questão do parágrafo, mas como nós não chegamos lá, vamos pegar aqui e vamos indo por partes, como diria o Jack Stripador, não é verdade? Então olha só, aqui já configuramos, vamos só ver aqui, a cor está automática e necessariamente preta, então está ok. Ok, acabamos de criar aqui o estilo TCC normal, beleza? Entendido? Show de bola. Vamos continuando aqui. Partes específicas, tamanho 10. Então, olha só, citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas que devem ser em tamanho menor e uniforme. Então aqui eu padronizei tamanho 10. Mas então se você colocar tamanho 11 ou 9, eu aconselho para colocar tamanho 10 porque é meio que o que todo mundo faz. Né? O que eu tenho visto na maioria das vezes. Então, se você colocar tamanho 10, é tamanho 10 nas citações de mais de 3 linhas, tamanho 10 nas notas de rodapé, nos numerozinhos das páginas, os dados internacionais de catalogação. Eu vou mostrar para você um aplicativo, já mostrei nas aulas anteriores, mas vou mostrar um site onde você cria eles automaticamente. As legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que também devem ter esse tamanho menor e uniforme. Então vamos criar o nosso estilo TCC citações, ou citação. Vamos lá então, para citações de mais de 3 linhas. Vou pegar um a um aqui. Então vamos lá. Vamos de novo aqui, criar um estilo. Qual é o nome? TCC citação. Tá? Aqui ficou meio estranho, né? Vamos colocar TCC com letra minúscula e aí a citação para separar um pouquinho. Até acredito que, né, você pode dar espaço, mas eu tenho um hábito de escrever tudo junto, essas coisas. É um hábito meu. E eu já vou modificar o estilo aqui. Baseado em... No que estilo nós vamos basear? A princípio nenhum. Então o tipo de fonte é a mesma. Só vai mudar o quê? Vai mudar o tamanho dela. Vamos diminuir aqui para 10. Ok? E já vamos deixar aqui justificado. Certinho. Tá? E por enquanto é isso. A cor já está correta. Também é automático. Preto. Tá? E vamos dar um ok. Depois a gente vai configurar essa questão dos espaçamentos de parágrafo. Ok? Estamos vendo cada um aqui. Em cada momento. Ok? Próximo aqui. Notas de rodapé já tem uma configuração pré-pronta do próprio programa, então nós não vamos mexer agora. Depois a gente mexe nos detalhezinhos aí. A paginação, quando formos inserir paginação, eu mostro para vocês e configuro. Dados internacionais já falamos, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas que devem ser em tamanho menor e uniforme. Então vamos lá, vamos criar legendas e fontes. Então vamos criar mais um modelinho aqui. Aqui. Vamos clicar sempre no normal para basear no estilo normal. Criar um estilo. Então, TCC, legenda, fonte. Tá? Vamos modificar.
e vamos aqui colocar tamanho 10. Depois a gente modifica o espaçamento de parágrafos e tudo, porque vamos por partes, eu quero que você entenda parte a parte. Então, Arial, tamanho 10, fonte automático já está ok, beleza, criamos mais um. Então olha só, TCC citação, TCC legenda, TCC normal, tá? Vamos lá. Isso aí. Espaçamento. Agora vamos trabalhar os espaçamentos desses nossos estilos que a gente acabou de criar. Então olha só, o espaçamento é essa distância que tem entre uma linha e outra aqui, ok? E aqui nós vamos chegar num ponto polêmico, mas já vamos chegar lá. Então, olha só, entre parágrafos vamos primeiro texto em geral. Então, entre linhas 1,5, certo? Então, o entre linhas de todo o texto, com exceção de partes específicas que a gente vai trabalhar, é 1,5. Mas, entre parágrafos, é, de certa forma, omitido, mas, por não falar, ou melhor, por dizer que é 1,5 em todo o texto, exceto aqui abaixo nas exceções explicadas, subentende-se que 1,5 vale para isso também. Ou seja, essencialmente, o distanciamento subentendido dentro da ABNT 14724 é espaçamento entre parágrafos 0. Mas você tem que conversar com o seu orientador ou com a sua faculdade, ver no modelo deles que espaçamento eles querem que você use, porque eu já vi sem espaçamento e já vi com espaçamento. Então lembra que eu falei que tem faculdades que têm regras específicas? Então esse é um daqueles asteriscos que você tem que colocar e observar. Se vai ter um espaçamento entre parágrafos, ou seja, não estou falando entre as frases aqui é 1,5, mas entre os parágrafos, eu particularmente gosto da ideia de ter um espaçamento entre parágrafos. O texto para mim me parece mais harmônico, ok? Então, na prática, aqui nesse documento eu vou colocar o espaçamento entre parágrafos, porque vocês vão ver visualmente depois como fica interessante. Okay? E sem o espaçamento parece que tem alguma coisa errada na minha visão. Mas talvez é um costume que eu tenho. Então vamos lá. Vamos lá para o nosso documento. Então vamos lá no TCC normal. Vamos clicar com o botão direito e em modificá-lo. Então vamos vir aqui em formatar parágrafo. Já está justificado e o nível do tópico está no corpo do texto. Ok, tudo certo. Especial nós não vamos colocar. E aqui o espaçamento, então, observa que eu vou deixar 0, tá? Mas aqui, olha só, 1,5 linhas. Então, nós estamos configurando o nosso modelo para que entre as linhas esteja 1,5. Se a sua faculdade não tiver espaçamento entre parágrafos, que é o que eu acabei de explicar, aqui tem um parágrafo, aqui em cima tem outro e aqui embaixo tem outro, o espaçamento entre parágrafos é esse que está aqui. Se a sua faculdade disser que não tem espaçamento, que é 1,5 também, você deixa 0 aqui. Agora, se você quiser respeitar como se você desse 2 enters, que é geralmente o visual que aparece entre parágrafos, então a gente tem que observar o seguinte, nós estamos com uma fonte tamanho 12, certo? Então, depois do nosso parágrafo, nós vamos colocar o tamanho 18. Por quê? Porque a nossa fonte 12, então, é o tamanho de 1. Mas como o nosso distanciamento entre linhas é 1,5, então 18 seria 12, né? 1,5 de 12. Então, metade de 12 é 6, 12 mais 6, 18. 1,5. Então, ok. E você vai observar aqui que ele vai deixar um espaçamento entre linhas, ok? Vamos dar um ok aqui. Beleza, então o nosso normal está configurado. E agora vamos observar aqui partes específicas e espaçamento simples. Então, citações de mais de 3 linhas, o espaçamento é simples, ou seja, 1. Então vamos lá na citação. TCC citação, botão direito, modificar. Vamos vir aqui em formatar, parágrafo. Vamos tirar aqui essa distância e vamos colocar simples. É isso? É isso. Ok. E ok de novo. O que mais? Notas de rodapé, a gente já tem a configuração pronta. Nas referências também é o distanciamento entre uma referência e outra é automático. É 1, mas eu vou mostrar para vocês uma explicação e um macete para a gente criar
referências através de um site. Vamos lá. Legendas das ilustrações e das tabelas. Então aqui vamos colocar espaçamento simples nas legendas. Aqui, ó, TCC Legendas, modificar, formatar, parágrafo. Vamos tirar aqui e vamos colocar o espaçamento simples, ok? Beleza. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pergunte. Mas eu já vim tratando tanto dessas coisas, então eu estou fazendo com uma certa velocidade, porque é bem extensa essa formatação, ok? E vamos indo aos poucos. E depois a gente vai colocar algum texto para ver se essas formatações estão funcionando, ok? Porque qualquer coisa a gente tem que fazer determinadas alterações. Isso é normal também. E vamos lá. Legenda, natureza, tipo de trabalho, nome da instituição que é submetido e área de concentração. Tá, isso aqui a gente vai ver dentro da estrutura do próprio trabalho, então vamos deixar de lado aqui. As referências devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Então, lá nas referências, as referências entre linhas, simples, mas quando você for pular para a próxima referência, você tem que dar 2 enters e passar a escrever a partir do segundo enter, ok? As notas de rodapé, aqui nós já temos uma configuração também para elas. Então, olha só, as notas de rodapé devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples entre as linhas e por filete de 5 centímetros, a partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor. Qual é a fonte menor? A tamanho 10 que a gente viu antes. Então vamos configurar a nossa nota de rodapé? Então vamos lá. Como é que eu faço para configurar? Então tem um macetezinho aqui. Eu vou pegar aqui e vou inserir uma nota de rodapé. Eu vou botar só a letra A aqui, vou vir aqui em referências, inserir nota de rodapé. Ó, observam aqui que já se inseriu uma nota de rodapé. Por que eu faço isso? Para eu poder alterar o padrão dela. Então olha só, vou vir aqui em página inicial. Só esse macete aqui já vale um joinha, tá? E vamos vir aqui, deixa eu clicar. Vamos lá. Cliquei aqui embaixo, eu acabei clicando aqui, mas é aqui. Observem que abriu aqui essa janelinha, a parte flutuante de estilos. E aqui embaixo você tem a opção gerenciar estilos. Clicou aqui, observa que já está marcado texto de nota de rodapé. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos modificar. O que tem que modificar aqui? Vamos dar uma olhadinha como é que está o parágrafo. Então vamos lá. Ele já está no tamanho 10. Lembra que a gente colocou a letra Arial? Então vamos modificar aqui para Arial também. Ok? Vamos deixar tudo dentro do mesmo padrão. E aqui nós vamos olhar o parágrafo. Então o entre linhas está simples, antes e depois está ok. Mas lembram que estava dito que tem que iniciar na segunda linha. Se a nota de rodapé tiver mais de uma linha, quando chegar aqui ao final, ele vai continuar o texto abaixo aqui do número 1 ou do número que for a nota que você estiver fazendo. E ali na nossa especificação da ABNT está dizendo que tem que continuar a partir da primeira letra da primeira frase. Então seria aqui. Como é que a gente configura isso? A gente vem aqui e coloca um deslocamento. O deslocamento para mim, que funcionou direitinho, é um deslocamento de 0,21. Aí você vai dar uma olhada aí para você e ver que deslocamento que você precisa fazer. Vou dar um OK, e OK de novo, e OK de novo. Acabei de alterar o padrão da citação. Então, quando eu inserir uma referência, quando eu inserir uma referência agora e nas próximas que fizermos nesse documento, ela já vai vir. Observaram aqui? Que seguiu exatamente embaixo aqui da linha, e se nós não tivéssemos feito a alteração, o texto continuaria aqui embaixo. Então, está explicado. Qualquer coisa, tem mais aulas falando sobre isso aqui no nosso canal. Ok? Então aqui já matamos mais essa questão. Vou deletar aqui para que isso não nos atrapalhe. Ok, vamos voltar aqui. Esse filete de 5 centímetros já se coloca automaticamente, está tudo ok aqui. Então, indicativo de seção. Tá? Então, são os capítulos, certo? Então, deve haver diferenciação gráfica entre as seções e subseções que denotem uma hierarquia dentro do seu arquivo. Então, quando for uma seção primária,
que é o capítulo 1, por exemplo, né, capítulo 2, essa tem que ser a fonte maior e mais, vamos dizer assim, destacado. Aí se você colocar uma subseção, ou seja, uma seção secundária, 1.1 ou 2.2 ou 3.5, ou seja, uma secundária que vai depois do ponto, você tem que colocar com um destaque um pouquinho menor do que o primeiro. E assim, em cada um deles aqui, observa aqui no exemplo que está exatamente como eu comentei, ó. Mais chamativo nesses dois que são primários, o secundário está um pouquinho menos, o terciário tem uma diferenciação de negrito e de itálico, e aqui temos apenas itálico e aqui temos o texto normal. E lembrando que nos trabalhos, conforme a norma, você só pode colocar até a seção quinária, até a quinta indentação. Mais do que isso não pode. Até porque eu acredito também que, poxa, botar mais que 5 é heroísmo, né? É um pedantismo maluco nesse caso. Mas vamos lá. Então, vamos configurar os nossos títulos, que isso aqui são os títulos que a gente já vai usar na hora da produção do nosso trabalho. Então, vamos configurar como estão aqui. Os títulos primários, então, estão como? Estão em letra maiúscula e negrito. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos configurar o título. Vamos criar um estilo. Nós podemos usar aqui o título 1. Então, vamos usar esse aqui. Eu vou usar ele, vou sobrescrever ele, porque esse título aqui, do jeito que ele está, eu nunca uso. Então, o título do jeito que está aqui, ó, vamos colocar aqui, Celson Conrad, tá? Só para você entender do que eu estou falando. Tá? Vou vir aqui e vou colocar título 1. Tá vendo? Ele está com esta formatação aqui. Então, vamos alterar ele, vamos transformar. Aliás, vamos criar, porque nós estamos usando aqui a nomenclatura TCC, certo? Então, vamos criar um TCC T1, que é o título 1, é o título principal, certo? Então, vamos lá. Vamos vir aqui e vamos criar um estilo. Então vamos colocar aqui TCC T1, ou seja, título 1. Vamos modificar. E olha só, ele já se deu conta, né, porque nós estamos com o título 1 aqui selecionado, que nós vamos usar o título 1 como modelo. Isso é saudável, porque nós precisamos depois utilizar o sumário, enfim, o sumário automático. E como o título 1 já vem preparado para isso, o sumário automático já se monta sozinho. Mas se não fosse, também eu mostraria para você aqui como é que é. Observe que o tipo da letra está calibre aqui, então vamos colocar para Arial. Lembra que o tamanho da letra é padrão para todos, tamanho 12. Cor azul, nem pensar. Todo o texto em preto. Certo? O texto ele é alinhado à esquerda. Mas se o título for maior, então vamos colocar aqui justificado para ele ficar certinho, tá? E vamos vir aqui então em formatar parágrafo, tá? Isso aqui é muito importante. Observem que aqui o nível de tópico está nível 1. Então é importante essa distinção aqui, que ele está se alinhando, se indentando pelo nível 1 do tópico, ok? Vamos voltar lá no nosso documento para ver mais alguma coisa. Ó, vamos lá. Os primários que é... Então eles são em página ímpar, né? O página ímpar aqui a gente fala é caso você imprima frente e verso. Eu não vi ninguém imprimir até hoje frente e verso, mas tem faculdades que exigem, enfim. Mas se você estivesse imprimindo seu trabalho frente e verso, não estou te instruindo para isso, estou apenas dizendo, você teria que colocar os títulos primários, ou seja, os capítulos, em página ímpar, ou seja, na parte da frente da folha, porque a página par a princípio fica atrás. Ok? O alinhamento à esquerda, então já vamos mudar aqui, ó. Já vamos pegar aqui, vamos colocar o alinhamento à esquerda. Bom, o justificado fica à esquerda também, né? Vamos deixar assim, né? Tem o número e depois o espaço, então isso aqui é na hora que você digita mesmo. Depois do título 1 tem um espaço de 1,5 separando do parágrafo inicial, ou seja, tem aqui o capítulo e aí tem o espaço de uma linha e aí começa o primeiro parágrafo. Isso a gente pode configurar aqui dentro. Aonde? Aqui nesse espaçamento depois. Lembra que a gente falou que o tamanho da nossa letra é 12, então 12 daria uma linha simples, então vamos colocar 18 que é 1,5, certo?
E o espaçamento entre linhas aqui, vamos colocar um e-mail, que é o padrão do nosso documento. Ok? E vamos dar um ok, que a princípio é isso aqui. Acabamos de criar. Viram que aqui ele deu esse distanciamento? Beleza, né? Então, ok. TCC T1. Observar. Ah, faltou mudar alguma coisa aqui. Lembra que a gente quer criar uma modificação, uma diferenciação dos nossos títulos, né? Então nós vamos colocar em negrito, certo? E vamos aqui também colocar em maiúsculos, né? Então vamos aqui na fonte. Olha só. Todas em maiúsculo. Então, mesmo que a pessoa digitar em minúsculo, vai tudo aparecer em maiúsculo. Observem aqui. Ah, legal, né? Então você aprendeu mais uma agora. E por padrão, se eu ir para a próxima linha, ele já deixa o espaço aqui dessa linha, mesmo eu não precisando dar um Enter. Então, bem legal isso, né? Espaço de 1,5. Beleza. Então, configuramos o nosso título 1. Claro que aqui iria, então, um espaço. Seria o primeiro capítulo, certo? Ou a introdução aqui, né? Então, vamos lá. Essa introdução, os primeiros capítulos principais, sempre são no início e no topo da página. Então, você nunca vai ter, por exemplo, o capítulo 5 começando no meio da página, certo? Um trabalho acadêmico. A menos que seja um artigo ou algo do tipo, que aí é de tamanho reduzido e as regras se modificam um pouco. Mas nesse caso aqui, de um trabalho, uma monografia, um TCC, enfim, os capítulos vão no topo da página. Beleza? Beleza, então. Vamos criar o próximo? Então vamos lá. Vamos escolher aqui a opção título 2, certo? O título 2 ele é assim, correto? Vamos fazer assim, deixa eu dar um desfazer aqui, ó, vou deixar o título 1 e vou dar um Enter, certo? E eu vou botar aqui o 1.1, que seria o nosso subtítulo, não é verdade? E vamos colocar aqui subtítulo, vamos lá, subtítulo 2, tá? Observem aqui que ele está com o padrão ainda, vou voltar aqui, do TCC1. Então nós vamos criar um novo padrão, só que ao invés de nós vamos clicar aqui já em título 2, que ele já pega esse detalhe aqui. Mas vamos fazer o que? Vamos criar um estilo. Então vamos criar aqui TCC T2, título 2, ok? Só que vamos já vir aqui modificar. Então, mais uma vez, letra Arial, tamanho 12, cor da letra automática, ou seja, preta nesse caso. Vamos ver como é que está no nosso padrão lá. Ó, ele está em negrito, tá? É a única diferenciação que tem, negrito, certo? Então vamos colocar aqui negrito. Ok. E vamos ver os detalhes aqui. Ó, o alinhamento à esquerda também, separados do texto superior e do que sucede por um espaço de 1,5. Tá? Então aqui é importante observar essa diferenciação do espaço de 1,5. Vamos lá, vamos pegar aqui. Então, antes e depois. Só que tem um detalhe aqui, tá? Eu vou configurar esse espaçamento depois. O antes eu não vou configurar por quê? Porque lembra que a gente configurou o nosso parágrafo lá para ter esse espaçamento. Então se a gente configurar um espaçamento aqui e no nosso parágrafo, ele acaba tendo um espaçamento duplo. Duas linhas em branco. E não é isso que a gente quer uma só. Então eu vou configurar aqui o nosso parágrafo. Tá? O alinhamento vamos colocar justificado também. Tá vendo que já está no nível 2, então está ok aqui. O antes vamos colocar 0 e depois vamos colocar os 18. E aqui vamos colocar 1,5 e ok, ok. Acabamos de criar o nosso subtítulo aqui, tá? O nosso título de TCC 2 aqui, certo? Tá aqui em cima, observem. Beleza, então estamos indo bem. Vamos lá de novo, vamos para o terceiro. Então vamos lá. Aqui, ó. 1.1, ou seja, de terceiro. Então mais um espaço aqui. E vamos aqui escolher a opção título 3, que já tem um padrão aqui. E vamos vir aqui em
criar estilo, TCC T3. Celso, meu trabalho só tem até o 2, até o 3, só faz até o 2 até o 3. Aqui eu estou mostrando como você faz todos. Letra padrão, Arial, tamanho 12, cor automática, que é o preto. Vamos ver como é que está o nosso detalhe aqui. Então o terceiro está em negrito e itálico. Tá vendo que está meio deitadinho? Beleza, então. Então vamos ver aqui, negrito e itálico. Tá? E vamos configurar, lembrando que tem que ter o espaçamento de 1,5 antes e depois. Mas como ele vai ser escrito depois de um parágrafo, esse parágrafo já vai ter o espaçamento. Então a gente só vai configurar o depois. Vamos justificar aqui. E vamos vir aqui em 0 e depois vamos colocar 18. E aqui entre linhas vamos colocar 1,5. E ok. Ok. E aqui vamos colocar subtítulo 3. Tá? Então tá vendo que todos eles estão com o seu detalhe. Então 1.1.1.1. Quarta indentação. Então vamos lá. Estamos aqui com o terceiro. Agora já não existe mais um padrão de referência. Então nós vamos fazer o que aqui? Eu vou clicar no normal e vamos criar esse estilo a partir... Aliás, vou clicar no TCC normal e vamos criar o estilo a partir daqui. Tá? E vou clicar aqui, criar um estilo. Aqui vai ter um detalhezinho diferente. TCC T4. Modificar. Então olha só. Nós vamos vir aqui, já está Arial, beleza. Como é que está o TCC 4? Se eu não me engano, como é que está o título 4? Ele só está com itálico. Então vamos lá. Vamos habilitar aqui apenas o itálico. A cor já está correta. Vamos vir aqui em formatar parágrafo. Aqui tem um detalhe, ó. Observem que aqui nós não precisamos mexer nem no título 1, nem no 2, nem no 3, nem... Agora no 4 nós vamos mexer. Faça isso, coloque aqui nível 4. Isso é importante na hora de você montar o seu sumário automático. Ok? Já estamos com a configuração padrão de depois de 18. Tá? Então tá ok, porque a gente baseou aqui um e-mail, tudo certo. Ok. E ok. Subtítulo 4. Tá? E o último, o quinto. Então vamos lá. Mais uma vez vamos basear aqui no normal. Vir aqui. Criar um estilo. TCC T5. Modificar. Então já estamos baseando no normal. Aqui está tudo ok. A letra vai ficar exatamente igual. O único detalhe que nós vamos ter que fazer é vir aqui em configurar parágrafo e no corpo do texto nós vamos colocar um nível de tópico 5. Tá? Aqui já está ok, tudo certo, ok, ok. Então 1.1.1.1.1. Tá? Subtítulo 5. Tá? Então acabamos de criar aqui os estilos necessários aos títulos e às partes do nosso trabalho. Tem mais um que a gente vai fazer agora em seguida, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui se não estamos esquecendo de alguma coisa. Caso esses títulos ocupem mais de uma linha, alinhar com a letra inicial da linha superior, como acontece aqui nesses tópicos. Está vendo? Aqui, por exemplo, tem a numeração, e aqui tem, vamos dizer assim, alinhar. Então, o número fica antes e depois ali a parte de baixo. Então, como é que a gente resolve isso? A gente resolve com o mesmo esquema que a gente fez lá nas referências, ok? Só que, claro, a gente não vai entrar na opção de referência. Então, vamos primeiro aqui fazer um título grandão aqui de capítulo 1, por exemplo. Tá? Viram que aqui embaixo
está alinhado com o número, certo? Então não é isso que a gente quer que fique alinhado aqui. Como é que a gente faz isso mesmo, Celso? Então não vamos alterar aqui, vamos alterar no nosso padrão. Aqui. Então botão direito, modificar, vamos vir aqui em formatar, parágrafo, lembra aqui, deslocamento. Claro que eu não vou botar 1,25, eu vou botar mais uma vez o 0,21 e vamos ver como é que vai ficar aqui. Vou dar um OK. Ó, viram como é que ficou aqui? Então não ficou legal. Vamos colocar um pouquinho mais. Vamos colocar, então, se eu coloquei 21, mal e mal aqui a letra, então vamos colocar 1,25 provavelmente aqui. Então vamos lá, parágrafo, deslocamento, 1,25, OK. Nossa, passou demais, então vamos colocar 1. Mas, Celso, é assim, mas depois você está com tudo formatadinho, certinho. 1 ainda ficou muito grande, a distância, vamos lá, 0,75. Agora ficou pouco, 78, então. Ou 80, né? Aí, ó. Ok. Ah, que legal, lá ele estava mostrando de um jeito e aqui ele mostra de outro. Então, vamos lá. Viram como não dá para confiar aqui? Então, vamos lá. Vamos confiar somente aqui. Então, eu acho que o 0,21 lá no início estava correto. Só que como eu confiei aqui nessa formatação, vamos ver aqui. Não, 0,21 ficou pouco, então vamos colocar 0,30. Bom é que a gente faz isso aqui uma vez e depois para os próximos já está tudo correto. Celso, por que você não fez isso antes? Porque eu queria que você visse eu fazendo, não adianta. Lembra que eu falei que você ia entender como é que fazia, como é que modificava, caso você precisasse mudar alguma coisa? Aí, ó, tá praticamente correto. Aqui. Vamos lá, dá para mais um pouquinho. Ah, Celso, você é tão perfeccionista, é quase um toque, né? A gente quer deixar tudo o melhor possível. Então vamos botar aqui 0,32. Aí, tá bem legal. Então vamos colocar 0,32 para todos os demais. Então botão direito, modificar, parágrafo, deslocamento. 0,32. Ok. Ok, vamos fazer um... Ah, aqui vai ser mais que 0,32, né? Aqui vai ser um pouquinho mais, porque não é... Vai ter essa distância maior. Então vamos escrever um pouco aqui para que a gente possa fazer uma projeção de... Aqui nós temos uma numeração automática, isso nós não queremos. Nós queremos uma numeração normal. Então vamos vir aqui, 1.1, espaço. Então vamos ver aqui, nós precisamos aumentar mais aqui porque é secundário, então vamos lá. Viram como é trabalhoso? Mas é assim mesmo, é isso que eu disse para vocês, que a gente faz isso aqui uma vez e depois está tudo aqui. Então aqui 32 ficou a metade, vamos colocar uns 65 aqui. Então aqui a gente colocou, ficou um pouquinho além aqui, então vamos corrigir de novo.
Aí, 0,8 então ficou legal. Tá? E aí você vai ver, se você precisar colocar um pouquinho mais, você que decide aí como ficar melhor para o seu trabalho. Tá? Beleza, então. Aqui para o próximo nós vamos ter que fazer um padronizado também. Vamos digitar aqui alguma coisa para que fique na próxima linha. Beleza. Deixa eu selecionar aqui. Não precisa selecionar, mas mania, né? Então, se 80 foi aqui, então vamos colocar 1 aqui. Vamos ver que bicho que vai dar. Acho que se bobear eram os 1,25 que estavam lá. Aí, 1,3 aqui. Vamos primeiro fazer um texto grande aqui. Pessoal, aqui ó, estou te passando, né? Ah, Celso, que trabalhoso, estou te passando os macetes aí, né? Você vai fazer uma vez, depois tá configuradinho. É só usar o teu modelo e partir para o abraço. Você faz uma vez, depois aproveita. Então aqui é 1,25, vamos colocar 1,5 aqui, vamos ver que bicho que vai dar. Certinho, olha só, estou pegando a manha. E aqui vamos escrever um texto. Beleza, vamos lá, título 5, modificar, parágrafo, deslocamento. Então 1,5 aqui, vamos botar 1,7. Mais um pouquinho. Ó, 9. Passou, então 1,80. Aí, ó. Então, acabamos de configurar os títulos, ok? Então, isso já é uma coisa que estamos seguindo estritamente as normas, olha só. Aqui estava então, ó, caso esses títulos ocupem mais de uma linha, alinhar com a letra inicial da linha superior, ok? Como acontece aqui nos tópicos, aqui eu estou mostrando, né? Então, acabamos de fazer isso. Títulos não numéricos devem obedecer à formatação das seções primárias, porém devem ser centralizados. Como assim obedecer à formatação das primárias? Tem que ser igualzinho o título 1 aqui, só que ele tem que ser centralizado na página. Então nós vamos fazer essa formatação aqui, só que daí, claro, não vai o número, e vai, esse aqui fica alinhado à esquerda, e então nesse título não numérico, que é, por exemplo, sumário, os apêndices, as referências bibliográficas, tudo isso são títulos não numéricos e que vão centralizados na página. Então vamos lá. Só que eles têm que obedecer à especificação gráfica, ok? Ó, então aqui eles, errata, agradecimento, listas de estações, abreviaturas, tudo isso aí são títulos não numéricos, ok? Então vamos lá. Vou criar mais um título aqui, então vamos basear em qual? Vamos basear no título 1, certo? No TCC 1 aqui. Então vamos lá, criar um estilo. Como é que nós vamos nomear isso? TCC TCC não numerado.
título não numerado, né? TCC, Vou colocar T0, o que vocês acham, né? Pode ser T0, mas o 0 aqui vai ficar, parece um O, né? TCC, T0, o que vocês acham, hein? Estou conversando com vocês como se vocês pudessem responder, né? Mas eu acho que essa é a essência da aula, né? TCC, T não, T0, isso aí, T0, ok? E ainda vou escrever aqui 0, certo? Vamos modificar. Olha só. Então lembra que nós temos o que aqui no título principal? Negrito, tudo em maiúsculo, mas nós já pegamos o padrão, então já está automático, certo? A diferença é que nós vamos usar aqui centralizado, ok? Beleza. Vamos ver aqui, tá tudo ok. Vamos vir aqui em formatar só para dar uma espiadinha. Da mesma forma ele tem que ter esse espaçamento normal, tá ok, vai no nível 1 exatamente. Ok. E ok. Então aqui vamos voltar para o título 5. TCC 5, melhor dizendo. Tá. Vamos dar um Enter. E aqui vamos colocar, por exemplo, considerações finais. Eu vou até colocar a letra minúscula para você ver que ele vai colocar em maiúscula por padrão. Então selecionei e vamos escolher aqui a opção TCC 0. Viram? Já colocou em maiúsculo certinho, negrito. Tá? Beleza, então. Aqui tem uma especificação que tem elementos que não tem nem indicativo numérico nem título, né? Fazem parte desses a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe. Ok? Então, pessoal, aqui já temos uma aula de quase 1 hora. Tá? Onde a gente viu então a parte inicial da nossa formatação. Eu estou encerrando a nossa aula por aqui e na próxima aula a gente segue demonstrando e explicando esse documento que eu estou disponibilizando aqui no anexo do vídeo, ok? Então você viu o trabalho que dá a fazer esse tipo de explicação, o documento que eu tive que criar, as voltas que a gente tem que dar para fazer essa configuração. Então, valorize o trabalho, compartilhe esse vídeo, enfim, passa para os teus colegas que estão fazendo aí TCC, que estão fazendo faculdade, e dá uma força para a gente aí, porque só aí esse trabalho todo que a gente teve para montar esse material de qualidade, com informações, com referências, embasado nas regras, com explicação muito mais do que simples, uma explicação complexa, valoriza isso. Passa para os teus amigos aí e diz, ó, aquele fulano, entra lá, você está fazendo TCC, você é acadêmico, mostra o nosso canal para ele que você dá uma força para mim e eu dou uma força para você. Agora, se você tem pressa, se você não tem tempo, se você acha muito complexo isso que eu estou começando a demonstrar para vocês e o que eu já expliquei nas aulas anteriores e precisa de alguém que formate esse trabalho para você, manda um e-mail para mim, nesse e-mail que está aparecendo aí na tela para você, ou mande um WhatsApp ou ligue para o telefone que está aparecendo aí, que eu faço um orçamento da formatação do teu trabalho e aí você não precisa aprender nada disso. Ok? Valeu, um grande abraço e até a próxima aula onde a gente continua esta explicação gigante. Valeu!